Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo que vai nos seguir aqui ao vivo. Depois eu vou deixar essa live no Stories. Olá, tudo bem? Eu estou aqui aguardando, que ainda falta 1 minutinho para 7. O meu convidado ilustre, Alexandre Tortorelli. Assim que eu perceber que ele está ali ao vivo, eu vou convidá-lo ou ele vai me solicitar para entrar na live. Ainda falta 1 minutinho, o meu convidado não chegou, então a gente vai... Como é que vocês estão indo de quarentena? Alexandre, me solicita, por favor. Estou esperando o Alexandre, que já entrou. Vamos lá. Já dei um aceite. Olá, Oi, tudo bem? tudo bom e com você? Tudo bem também, deixa eu só dar uma ajeitada aqui Que pontualidade, não? Não é? Britânico, como é que você está de conexão? Aqui tá tranquilo, tá bem, É, o aqui sinal parece que também, tá bom aqui também. aqui também. Eu estou esperando as pessoas chegarem para a gente. Não quero te apresentar nem 1 minuto antes das 7. Acho que eu já posso falar. Fica tranquilo. Muito obrigada pela presença. Eu quero apresentar para vocês o meu amigo Alexandre Tortorelli. Ele é meu convidado, ele é sócio-diretor da I2P Consulting, que é uma consultoria estratégica que atua na estruturação, na gestão e na governança de empresas para o crescimento sustentável. Ele atuou por mais de 20 anos na área de supply chain de grandes indústrias multinacionais como Coca-Cola, FEMSA, Grupo ENS, Sigma Pharma e Parmalat, entre outras. Essa pessoa que está aqui hoje com a gente, eu quero contar para vocês, antes da gente começar o nosso papo, como é que a gente se conheceu. Né, Alexandre? Isso, é bom saber, né? É bom saber, né? Não que isso tenha importância se faz muito ou pouco tempo, porque a conexão é que importa. Teve gente que eu conhecia há pouquíssimo tempo e já deu uma sinergia incrível. Mas nós já nos conhecemos há alguns pares de anos, porque nós somos analistas formados pela TTI Success Insights, que é uma empresa americana presente em 90 países e que está no Brasil há mais de 15 anos como ferramentas de diagnóstico online. Nós acreditamos que, para uma pessoa minimamente se desenvolver e ser bem-sucedida, ela primeiro precisa do autoconhecimento. Então, a gente tem vários tipos de ferramenta que falam de comportamento, de motivadores, de capacidade de discernimento, de competências pessoais, entre outras coisas. São relatórios customizados e, através disso, a gente tem uma radiografia para ver a aderência desse laudo com o perfil do analisado, que pode ser um coach, pode ser um cliente de consultoria, um empresário, e até Exato. eu estou usando hoje também nas sessões de terapia. Ótimo. Muito legal, né? São ferramentas muito boas. Não é? Elas dão um perfil. A primeira vez que eu, antes de estudar, antes de fazer os cursos, Alexandre, eu fui fazer a minha ferramenta. Uhum. E já estava, na época, fazendo terapia há umas 3 décadas. Eu li o laudo e falei, mas, gente, quem era essa pessoa que estava dormindo comigo que eu não conhecia? Porque eu fiquei estarrecida com a profundidade e a precisão e a aderência. Quer dizer, ela tem muito mais de 80%, 90% que você fala, sou eu, concordo, é isso, e tenho até exemplos para dar, né? E é muito importante a gente ter essa visão, tanto como pessoa, como empresário, como líder, né? Eu conheci a ferramenta do outro lado, né? Sendo avaliado, na verdade, durante a minha carreira de executivo,
E ele é um ponto super forte para a gente entender os nossos pontos fortes, entender aspectos, por exemplo, que podem vir a prejudicar a gente em determinadas situações, para você criar alternativas de lidar com situações difíceis que a gente está submetido a cada momento, né? Com certeza. Quando a gente tem a ferramenta na mão, a gente tem uma sinaleira, né? Farol vermelho, amarelo, verde. Exato. Você aprende a perceber o momento que você está, você se conhece melhor e, com isso, você conhece melhor o outro e melhora as suas relações interpessoais. Eu trouxe uma frase do Platão para a gente abrir. A conquista de si próprio é a maior das vitórias. Eu acho que a primeira conquista é a gente se conquistar e se entender. Depois, para fora, para o outro, para o mundo, né? Eu costumo dizer que eu uso muito, tanto no coaching como na terapia, as 4 matrizes de identidade. A primeira matriz é quem eu sou. A segunda matriz é o que eu faço, o que eu tenho que começar a fazer, o que eu tenho que deixar de fazer. Terceira matriz, quem é o meu cliente. E a quarta matriz, que nós vamos falar muito sobre isso hoje, é o mercado, no espaço temporal, na circunstância, no país e no mundo. Qual é o mercado que eu quero atingir, né? O meu nicho. Então, agora, Alexandre, eu queria que você falasse um pouco desse teu trabalho mesmo estratégico, desses pilares que a gente pode oferecer para tanto pessoa física, mas principalmente para as pessoas jurídicas, né? Não importa o tamanho, porque é uma consultoria que pode ser uma empresa de 3 ou uma empresa de 3.000 pessoas, não é verdade? Perfeito. Antes de mais nada, quero te agradecer, é um prazer te ver de novo, né? A gente está junto nesse momento importante aí que a gente está passando e poder compartilhar com as pessoas que estão com a gente, que estão entrando aí na live, algumas dicas, algumas experiências que a gente está trazendo, tanto você com seus clientes e nós na abordagem que a gente traz na forma empresarial em processos, né? A I2P ela nasceu, né, depois de uma vida executiva, exatamente para ajudar empresas a colocar práticas que eram utilizadas por grandes empresas para alcançar os seus resultados, seus objetivos, práticas de governança, trabalho multidisciplinar, né? E dentro desse processo, a gente acaba entendendo que além de ter, não adianta você ter uma Ferrari na mão, os melhores equipamentos, os melhores sistemas, a melhor marca, se você não tiver bons pilotos, né? Boas pessoas, as pessoas certas no lugar certo. Por outro lado, também não adianta você ter assim, pessoas geniais que trabalham na sua empresa se você não tiver um mínimo de um alinhamento de processo, de gestão, para você poder somar os esforços. Então foi daí que surgiu... O 2P do nome da sua consultoria, o 2P é P de pessoas e P de processos. E P de processos, né? Gerar melhoria para pessoas e processos, né? Foi daí que surgiu, né? A gente tinha experiência de executivo de muito tempo, que por diversas vezes a gente recebia iniciativas, seja de desenvolvimento humano, vamos preparar os líderes para os processos de mudança. E a gente fazia aquelas tradicionais workshops, finais de semana, hotel, mas poucas vezes a gente saía com algumas entregas, né? E, por outro lado, o gestor da operação, que tinha resultados para entregar, às vezes tomava iniciativas de contratar uma consultoria para entregar processos, mas, ao mesmo tempo, ele tinha que dedicar outras atividades com outros processos e precisava de um suporte de RH, vamos dizer assim, para manter a governança daquele projeto que ele colocou. E isso era muito falho nas empresas até então. Então, a I2P se propôs a se colocar no meio, né? Então, tanto dar esse suporte para o gestor de empresarial, para ele colocar os processos e junto com o RH, né? A gente conversava na nossa prévia, né, que com essa enxugamento que houveram nas empresas, as cadeiras aumentaram, né? A abrangência das cadeiras aumentaram e a responsabilidade aumentou e os recursos diminuíram, né? Então, mal a gente tem espaço para olhar do lado daquilo que a gente está fazendo. E aí é importante que a consultoria, nesse momento, pode ajudar muito a fazer esse papel e dar os braços para as áreas. E a gente comentou também, Alexandre, eu acho interessante a gente trazer hoje aqui, para quem está com a gente, ou vai assistir depois no Stories, que nem todo mundo tem um RH estratégico interno. Né? Muitas vezes você tem um DP, que faz folha de pagamento, horas extras, enfim. Mas você não consegue ter uma pessoa com a senioridade de um RH estratégico. Né? A empresa não consegue absorver esse custo. E se você não pensar estrategicamente na gestão de pessoas, aí é o que você falou, você implementa, mas não tem quem
possa supervisionar esse processo todo, para fazer correções de rota, para deixar a roda girando em ação contínua. Você não tem quem cheque isso. E aí que entra o papel da consultoria. Exatamente. Muitas das vezes essa consultoria de RH ela pode ajudar, e é um trabalho que você acaba chegando perto também dos executivos, né? A gente traz processos, a gente comentava também outro dia numa conversa, né? Nós somos educados para ser líderes hierárquicos, né? E não líderes funcionais. Então, quando chega esse processo, agora está começando a ficar mais disseminado, mas quando chega esse processo de times multidisciplinares, as pessoas não estavam acostumadas a convencer a outra daquilo que era importante, né? Elas estavam acostumadas a usar a hierarquia. Autoridade, né? Autoridade. O top-down, né? O famoso top-down. E quando ela se colocava num projeto multidisciplinar para negociar, ela tinha dificuldade, né? E nem sempre as empresas têm esse suporte de um profissional que possa fazer o papel do coaching, né? O chefe não tem tempo para isso mesmo, o chefe está lá para cobrar cronograma, entregas e resultados, e não tem o tempo para fazer esse trabalho de coaching. Então é um trabalho fantástico de uma assessoria de RH, um RH estratégico, para fazer esse trabalho de coaching com os profissionais e explorar mais aspectos que ele às vezes ele nem conhece. A gente falou de autoconhecimento no início, né? Para ele poder entregar mais daquilo que ele tem, que está guardado e que ele não conhece ainda a força que ele tem ali dentro. Porque se você não... Primeiro você tem que se conhecer para poder traçar objetivos, traçar... Eu sei quem eu sou, ok, o que eu quero. Né? Tem aquela frase que o gato falou para Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Você concorda? Se você não sabe onde você quer chegar, uma hora você vai para a direita, uma hora você vai para a esquerda. Tá tudo bom, não tem um direcionamento. Exato. Né? Eu queria que você falasse um pouco de plano de contingência e alinhamento, que é uma coisa assim, que quando a gente ouve essas palavras, às vezes para as pessoas podem não ser muito claro os pilares de sustentação que a consultoria pode abranger, né? Eu agradeço você abrir espaço para a gente falar sobre isso, porque é um trabalho que a gente está procurando desenvolver para dar suporte principalmente aos pequenos e médios empresários que estão enfrentando esse momento com dificuldade. E às vezes a gente não tem um comitê de crise, que é importante para avaliar cenários. Então a gente tem dado algumas linhas importantes para os empresários de como passar por esse momento. Está todo mundo aí tomando ações de maneira correndo, né? A gente vai falar um pouco da necessidade de ter um processo emocional estabilizado para fazer isso. Mas o que a gente tem dito muito para eles de início, logo de cara, é importante que a empresa tenha na mão a sua condição financeira, saber o seu fluxo de caixa, até onde ele alcança, né? Quais são os custos que eu tenho, que eu posso eliminar nesse momento, aqueles que eu posso adiar nesse momento, né? E criar os cenários. Hoje a gente não tem uma visão clara de quando tudo isso acaba, quando a economia realmente vai voltar a girar. Então cada um tem o seu palpite. Eu acho que vai ser agora em maio, que hoje o Dória falou alguma coisa sobre isso, outros acham que não, que vai ser em agosto, enfim. Criar os cenários, né? Eu tenho um fluxo de caixa que me suporta por 2 meses, 1 mês, 2 meses. O que acontece no melhor cenário? Se voltar daqui uma semana, tudo bem. O cenário mais otimista, né? O otimista, né? Se acontecer, então, do cenário realista, vamos dizer assim, que seja daqui 1 mês, o que acontece? Qual o impacto que isso gera no meu negócio? E se não, tiver um cenário pessimista, onde os meus recursos vão estar muito estritos, o que eu vou fazer com isso? Então, construir esses cenários é muito importante para você tomar decisões daquilo que você vai fazer à medida que as coisas vão acontecer. Né? Outro ponto Dependendo do tamanho da empresa, você pode ter esse comitê de crise para desenhar os cenários e depois, quando você tiver 2 soluções na mesa, chega o CEO ou o dono, não sei o papel, exatamente. Mas para poder decidir, depois das discussões, do brainstorming que vocês vão fazer para desenhar o cenário, porque vai variar de empresa para empresa. Quer dizer, é o mundo que a gente está vivendo versus a empresa que você está atuando, né? Exato. Então a gente pode trazer os líderes das áreas, né? Normalmente os CEOs fazem isso, né? O financeiro lidera com o cenário financeiro e as áreas vão então buscar as alternativas, né? Vão contribuir para equilibrar um novo budget, que é o que a gente chama, né? Um novo plano de negócio que a gente precisa fazer. A outra coisa que é muito importante que a gente fala eu preciso controlar o que eu estou fazendo. Né? No momento tão tenso que a gente está passando, as pessoas estão tomando decisões, às vezes fáceis, né? Então, por exemplo, está adiando o pagamento de impostos, estamos suspendendo os contratos de trabalho, mas todas essas contas vão chegar, né? Elas não foram eliminadas, elas vão chegar.
né? E quando que elas vão chegar? Como que o meu caixa vai estar no momento que isso chegar? Eu retirei capacidade do meu processo. A hora que eu voltar à demanda, como é que eu retomo isso? Né? Em que passos eu vou ter que implementar para fazer isso? Então, todas as decisões que a gente está tomando agora vão gerar consequências, né? Na frente, positivas ou negativas. Então, a qualidade dessas decisões, o controle dessas decisões e até saber fazer o caminho de volta vai fazer diferença na hora da retomada, né? Não basta só postergar o problema, porque essa conta vai chegar, isso é fácil. Eu tenho que estar preparado, né, e estruturado para quando ela chegar. Outro ponto é estar perto de clientes, né? A gente tem que estar perto dos nossos clientes. A gente também tem conversado com os nossos clientes, buscar alternativas para isso. Muito eliminadas, não acabou com a crise, ela continua, né? Tanto é que tem tanta gente aí criando alternativas para poder atender, né? Eu estava comentando com a minha esposa outro dia, eu estava passando aqui pelo centro, eu passei na frente de uma das lojas, uma loja de conveniência, cheia de ovos de Páscoa, né? Essa semana, cheia de ovos de Páscoa. E naquela época, nas vésperas da Páscoa, ela estava atrás de ovo de Páscoa para as crianças aqui, né? E ela começou a entrar nas redes sociais para ver da mesma rede, né? Uma mesma rede de fornecimento de chocolate. Uma levou 24 horas para responder o WhatsApp, né? E a outra, ela respondeu ali em 2 minutos, ela já tinha uma solução, apresentou 2, 3 opções para poder atender e em 3 horas os ovos de Páscoa estavam aqui, né? Então, essa aproximação do cliente, criar formas de eu atendê-lo de maneira ágil, é fundamental. Está todo mundo vendo isso, né? Agora eu estava vendo um vídeo de um drone entregando pizza, né? Coisas incríveis que estão acontecendo nesse momento que a gente não imaginava como fosse. Como a gente agilizou muito rápido, né? Quer dizer, hoje em dia, com todas as plataformas, com toda a digitalização, você levar 24 horas para responder um WhatsApp é inconcebível. Se você se dispôs a fazer um delivery, né? Então não precisa ter. Aliás, 24 horas a gente não demora para responder para ninguém, né? Não nem pessoal, nem profissionalmente. Não corta a relação, né? Corta a relação. Exato. Bloqueia você, né? Então, esse alinhamento com clientes também é importante estender para os fornecedores, né? Então, a hora que for retomar, por exemplo, o seu cliente hoje, ele está também, se ele é um B2B, né? Se eu estou oferecendo para outra empresa, ele também está represado, né? Então, em algum momento, ele vai precisar, a demanda dele vai surgir e ele vai puxar você. E você vai ter que puxar o seu fornecedor. Então, a gente também diz isso, para que você possa olhar para os seus principais fornecedores, para os seus principais clientes e construir planos alinhados, né? Em que momento a gente vai ter que disparar uma nova necessidade, como é que eu vou me preparar para isso, como é que o meu fornecedor vai se preparar para isso. Agora a gente tem que fazer uma collab, né, na verdade. Onde eu te ajudo, aonde você me ajuda. São parcerias com toda a cadeia de stakeholders, né? Quem conseguir alinhar... Não vai ter como fugir disso, né? Não. Quem conseguir alinhar melhor isso, vai sair bem, né? Na hora da retomada, vai conseguir reagir mais rápido, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um dos nossos clientes sobre o plano que eles estão montando sobre isso e falando exatamente sobre essa questão, né? Se cada um quiser, falar assim, olha, eu vou puxar, mas vou vender à vista, ninguém vai fazer nada. Vai ficar tudo parado, né? Então nós vamos ter que achar uma equação, um caminho, né? Entre os fornecedores dentro de um processo de relacionamento, de confiança, para que esse processo possa dar o início aí. Então essa conversa é fundamental, com o cliente, com o fornecedor, porque quem não estiver... De uma coisa super importante, que é se adequar ao momento. Pode ser em preço, pode ser em parcelamento. Exato. Né? Porque está todo mundo precisando de alguma coisa, mas não estão com essa prontidão de caixa, né? E tinha gente que não tinha nem a ideia do seu fluxo de caixa e passou a ter de imediato. De imediato, conseguiu chegar, né? Então, outra coisa, assim, a gente elaborou várias ofertas de valor para o nosso cliente. Nossas empresas criaram proposta de valor diferencial e tal, mas tem uma essência que está lá dentro dessa oferta que é a necessidade do cliente. Então, é outro aspecto para a gente olhar. Vamos tirar um pouquinho, né, daquilo, tudo que a gente criou, vamos dizer assim, de diferencial e chegar na essência, né? Às vezes, a gente olhando para a essência, a gente vai conseguir entregar alguma coisa e atender a necessidade. Importante estar perto dele, de alguma forma, conseguir alcançar, que seja parcialmente, uma demanda que ele tem agora, né? Então, isso é legal porque você vai fazer uma anamnese, quer dizer, no sentido de uma imersão, de ver essa necessidade mais proeminente. Porque, de repente, nesse momento, não dá para você estancar tudo,
Você vai no coração, você vai no alvo e depois você vai fazendo os recortes e vai alinhavando a colcha de retalhos. Porque, assim, se a gente está com recurso escasso, Isso. vamos marcar bingo, não é? Exatamente. Situação de guerra. Situação de guerra é isso. Nós vamos no essencial e entregar aquilo que é essencial para o nosso cliente, né? Por fim, aí, Priscila, eu acho que a outra parte que é fundamental, que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma, é o nosso colaborador, porque ele está passando pelas mesmas ansiedades que a gente, ele não sabe o que vai acontecer com ele, se ele vai ter o contrato suspenso, se ele vai poder voltar depois disso, né? E eu estava lendo outro dia uma reportagem sobre o Jack Welch, né? Que fez muito processo nos Estados Unidos quando os asiáticos estavam aproximando. E ele falava muito sobre isso. Essa transparência com os colaboradores, trazê-los junto nesse momento, dizer, olha, a empresa está assim, nós temos essa condição, nós queremos vocês participando disso aqui, trazendo ideias, trazendo sugestões, reconhecendo eles por isso, né, pelas soluções que trouxerem, a gente engaja a equipe em fazer o melhor trabalho. Então, estar perto das equipes é importante, ter essa transparência para que eles tenham o compromisso, né, o engajamento maior até com a empresa e se sintam também atendidos aí dentro dessa insegurança que está todo mundo passando, né? Esses são pontos aí entra fundamentais. O trabalho de desenvolvimento de competência, desenvolvimento de gestão, desenvolvimento de liderança, é você capacitar a pessoa, não com treinamento técnico, com competência Sim. pessoal, não é verdade? Exatamente. Com competência comportamental, de expandindo a inteligência emocional para que ele tenha uma entrega mais adequada. Aquela preocupação de não tem importância que agora está difícil, mas eu tenho que dar um suporte, eu tenho que dar condições, ferramentas para que esse gestor, que tem muitas pessoas abaixo dele ou não, mas às vezes ele não tem tantas condições de preparo para poder dar o suporte que ele precisa para a equipe, né? Então, tanto quanto uma ferramenta técnica, ele precisa ter essas ferramentas de gestão, de liderança, de gestão das equipes, para ele saber lidar. As pessoas são diferentes, né? Não dá para dar o mesmo remédio para todo mundo numa situação como essa. A gente vê dentro dos perfis que a gente entende, vão ter pessoas que vão estar mais suscetíveis a um tipo de tratamento e outras, né? Os comportamentos mudam, né? E o gestor que conhece isso, ele tem esse autoconhecimento e ele consegue traçar os perfis comportamentais da sua equipe, ele sabe explorar o melhor de cada um, que aí você é mestre em fazer isso, né? Não, mas eu acho que fazemos juntos, né, Alexandre? Porque, na verdade, a gente pode traçar o perfil dos líderes ou da equipe desses líderes e fazer aquele relatório de equipe que a gente adora, que é poder você comparar. Não é comparar uma pessoa com a outra, mas ver se você precisa realocar a pessoa, se ela está bem na posição que ela está. De repente, é uma loja com mais fluxo, uma loja com menos fluxo, de acordo com o meu padrão comportamental e motivacional, eu vou me dar melhor, né? Quando você sabe com quem você está lidando, as pessoas ficam muito mais engajadas, porque elas ficam muito mais plenas na situação, muito mais confortáveis, e, obviamente, o teu resultado vai ser melhor como empresário e o resultado pessoal, porque eu vou estar melhor, me desenvolvendo, produzindo e, efetivamente, ganhando melhor, né? Eu acho que aquele... Desculpa. Pode falar. Eu acho que aquele pensamento retrógrado de e se a gente treinar os funcionários e eles forem embora? Tá, e se você não treinar e eles ficarem? E eles ficarem. É muito mais grave, né? Porque você treina a pessoa para ela, para o mundo, para a empresa. Enquanto ela está com você, não importa se ela vai ficar 1 ano, 2 ou 3, ela está com você. Tem que fazer jus àquele cargo, àquela cadeira que ela ocupa, naquele tempo. Não é verdade? Você me lembrou uma questão uma vez durante uma experiência profissional que era exatamente isso. Um diretor meu me questionava sobre isso. Ele dizia, como é que você lida com uma equipe com uma diversidade grande de perfis, né? Como é que você faz junto uma equipe com diversidade de perfis para estar unida dentro de um mesmo propósito, né? E é uma das características, quando a gente conhece um pouco do perfil, né, e entende um pouco desse aspecto, no primeiro momento, né, a gente precisa buscar trazer a pessoa para perto no sentido de explorar aqueles pontos que são fortalezas dela. Né, que quando a gente vai explorar as fortalezas que ela tem, ela se sente valorizada. Né? Se ela se sente valorizada, a tendência de ela confiar em você é muito maior. Né? E se essa relação passa a ser uma relação mais verdadeira, a pessoa também acaba abrindo
para você ajudá-la a melhorar os aspectos que ela talvez precise ela desenvolver. percebe que você está lá de fato, de verdade, né, para apoiar, para sustentar, para desenvolver, para fazer um trabalho de mentoria. Não é que você está simplesmente querendo que ela produza para sua empresa e ponto. É uma combinação de coisas, né? Eu acho que essa parte de desenvolvimento e transparência é o calcanhar de Aquiles. A empresa que tem isso são as empresas mais humanizadas, elas se destacam enormemente. Você percebe o trabalho humanizado, como ele vai muito mais longe, né? E eu consigo, então, engajar, trazer... Aí começa o trabalho das equipes de alta performance, né? Você, pelo autoconhecimento individual e o conhecimento da equipe. Aí que a gente inicia um trabalho de uma equipe de alto desempenho. Agora me fala assim, nesse momento, Priscila, deixa eu te fazer uma pergunta também. Nesse momento aqui, não é? Que nós estamos passando aí, imagino que você esteja fazendo atendimentos bastante complexos, né? Da pessoa tentando se entender onde é que eu estou nesse momento, né? Para onde que eu vou, né? O que você está percebendo nesse processo? Como que a gente tem podido ajudar os clientes nessa situação aí? Eu notei o seguinte, que a procura por terapia nesse momento e coaching individual aumentou mais. Porque a pessoa se viu perdida, não importa se ela é um empreendedor, um executivo, a pessoa se viu perdida, caiu o tsunami na nossa cabeça e ela percebeu que faltava um pouco de recurso para ela poder lidar melhor. Recursos que eu digo assim, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vou mudar a forma de fazer, o que eu vou começar a fazer que eu nem imaginava que eu teria e o que eu vou deixar de fazer realmente está me atrapalhando, não está sendo eficaz, não me leva a nada, eu estou perdendo tempo e estou gastando minha energia com uma coisa sem sair do lugar. Então, eu tenho notado que as pessoas no processo individual, a gente está fazendo o individual pelo Skype, né? Porque um a um é muito mais fácil, elas estão querendo entender esse momento para poder traçar com você objetivo e para poder dar uma azeitada nesse emocional, sabe? O que eu posso usar do meu arcabouço, né, para sair desse momento? Acho porque a gente traz uma história de vida, né? A gente traz uma experiência na educação, na experiência de vida pessoal, profissional. Você traz tudo isso com você e agora tá tudo em cima da mesa misturado. Então vamos compartimentar, vamos entender o que a gente faz uso agora, o que é bom agora, o que dá para fazer. Porque se as pessoas não tiverem minimamente uma tranquilidade, uma serenidade, se é que é possível falar a palavra, uma certa leveza, né? E uma certa lucidez, nós todos vamos enfiar o pé pelas mãos. E a gente entra bem naquele processo da mudança, né? Aquele processo do gráfico da mudança. Aliás, é muito legal aquele gráfico, eu adorei, eu queria que você falasse um pouquinho dele. Então, hoje eu resolvi fazer a gente estava conversando, né, fora do ar aqui, para quem está aí, a gente estava conversando um pouquinho sobre como a gente abordar isso, e saiu uma inspiração, na verdade, da gente entender, né, fazer esse gráfico da gestão de mudança, é um gráfico tradicional, tem mais de, sei lá, 50 anos que ele existe do comportamento humano, e que todas as pessoas passam por isso, né, Priscila? Em qualquer processo de mudança, existem os comportamentos associados à energia de como a gente encara esse processo de mudança, né? Então, hoje eu soltei até um artigo aí no LinkedIn, no nosso site também, falando sobre isso, né? Quando a gente recebeu, né? Que é um pouco do que eu estou percebendo, assim, é uma percepção que eu tenho do que vai acontecer daqui para frente. Nós recebemos uma notícia, tem um vírus que apareceu na China, que começou a matar muita gente e que dizem que vai chegar para o Brasil. E a gente achou que nem viesse. Está lá na China, nem... está muito longe. Isso não é coisa nossa. Não é? Qual é a primeira reação da gente? Não sabemos, né? A gente entra em choque e fala, o que vai acontecer? A gente não sabe, né? A gente fica naquela reação estanque sem saber aquilo que a gente vai fazer, o que vai acontecer com a gente. E por comportamento humano, né, a primeira coisa que a gente vai fazer, e a gente viu muita gente fazendo isso, é negar, né? Isso não vai acontecer com a gente está preparado, nós já passamos por coisas piores, enfim, isso não vai chegar no Brasil, aqui nós não precisamos disso, né? E a gente, pessoalmente, também chegar, isso acho que não vai chegar no meu negócio, ou não vai chegar na minha família, né? E esse é um perigo hoje real, né, que está aí. Então a gente chega nesse processo de negação, só que a coisa continua evoluindo, né? Então,
Depois que a coisa continua evoluindo, a gente passa então para aquele processo de raiva e frustração. Quantas pessoas estão dentro de casa, sem poder trabalhar, sem poder ter o seu sustento, os profissionais autônomos, nós estamos aqui na parte de consultoria, e nós entramos no processo de raiva. Cara, como é que pode ter isso acontecido com a gente? De repente eu estou impedido de fazer a minha atividade, o que vai ser de mim agora? E aquela raiva de querer resolver, então corta tudo, faz tudo. E aquilo que a gente falou lá no início, né? Tomar decisões emocionais nesse momento é muito perigoso, né? Agir por impulso, né? Agir por impulso. Num processo desse, que é muito traumático, a gente tem que trabalhar com muita calma, né? Medindo os passos que a gente vai dar e as consequências que vão acontecer, né? Mas a raiva que a gente associa com um processo de uma energia ruim, né? Uma coisa ruim, ela serve exatamente para a gente tentar tomar o controle da situação, né? Então não chega a ser de todo mal, é uma forma da gente tentar buscar o controle. Só que o processo é maior que a gente e a gente não consegue dominar esse tsunami que está vindo para aí, né? E a gente então começa a entrar no processo de e agora? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer na parte de barganha, né? O que eu vou trocar? Como é que eu vou fazer? Não, eu insisto, não, meu negócio vai continuar funcionando como está, é só uma marolinha, ou só uma gripezinha, ou o que vai acontecer, e daqui a pouco a gente vai retomar. Insistimos nos mesmos modelos de negócio. E não acontece nada. Então quem está sentado em casa lá falando assim, não, vai continuar do mesmo jeito, não vai acontecer. Não dá para usar velhos mapas para descobrir novas terras. Novas terras, perfeito. Não vai ser da mesma forma, né? E aí então chega aquele momento e fala, bom, então me rendo, não sei o que fazer, né? O fundo do poço, a depressão, e é o momento realmente de sair. Então a partir daí a gente sai para uma nova vida, que é o que a gente está vendo, o pessoal se reinventando, com delivery, novos produtos, formas de atingir serviços. Hoje eu vi uma você fala de canais, visibilidade, produtos alternativos, né? Os cursos online, o pessoal está lançando música, os artistas lançando música dentro de casa. Né? Será que isso não vai acontecer daqui para frente? Eu vou fazer um lançamento mundial de dentro de casa, né? Então são coisas que vieram para ficar. Né? Tivemos aquela live internacional maravilhosa. Que foi lindo, desculpa. Né? Que ficou horas. Horas do mundo todo, trazendo música da melhor qualidade para você, cada um na sua casa. Cada um na sua... E não foi fantástico aquilo, né? Hoje eu vi uma feira delivery. Uma feira delivery. Os feirantes criaram um corredor na rua e os clientes iam passando com seus carros, fazendo os pedidos e entregando na janela. Uma feira delivery. Olha que coisa, né? Então, não, é muito legal, é criativo. A gente vai buscando soluções para fazer, não dá para ficar parado. Né? Fazer o mesmo diferente, né, Alexandre? E aí a gente começa a ver que os processos funcionam, que essas coisas começam a funcionar, né? E eu tenho certeza que muitas coisas vão ficar. Essa questão, muitas empresas relutaram muito tempo por conta do home office. Né? Ah, não sei se vou, se não vou. Meu cliente gosta da minha sede, eu tenho um nome poderoso, eu tenho que ter uma sede que impressiona, com um projeto arquitetônico, com obras... Exato. A hora que o cara vai começar a fazer a conta de tudo que tem ali, fala, pô, funcionou tão bem no home office, por que a gente não mantém isso? Né? Então, provavelmente muitos hábitos vão mudar com isso, né, Priscila? E aí a gente já mudaram e tem coisas que não retornarão. Não retornarão. Concordo com você. Não retornarão, porque está melhor. Então a gente tem que sair para uma nova vida. E eu acho que é isso que a gente está assim, eu estou percebendo assim um pouco. Os empresários estão cansados. As pessoas estão cansadas. Falam assim, olha, nós chegamos a um mês de confinamento aqui, estamos sem achar, e vai começar a achar um jeito de fazer as coisas funcionarem. Mesmo com confinamento, e é que a gente fala inovar em canal, testar novas alternativas, e vamos ver que isso vai começar a dar um fôlego, isso traz nova energia para a gente, e que bom que a hora que a gente sair disso, a gente sai renovado, com novos processos que a gente vai implementar para as nossas ofertas de valor, para as nossas empresas. E aí nós vamos conseguir construir. Eu achei maravilhoso esse seu fechamento, mas eu queria que você falasse uma coisa. Só um médio e grande empresário que pode contratar a sua consultoria? Cabe numa empresa pequena? Uma empresa pequena pode pedir um orçamento? Pode. Eu sei que o teu orçamento é customizado de acordo com a necessidade, sim, né? Mas eu queria que você falasse isso para quem está ouvindo a gente. A gente procurou modular para poder alcançar, né, os níveis de empresa que a gente tem com oportunidade. A ideia sempre é levar modelo de gestão
que funciona, usado para as grandes empresas que a gente citou no início, que funcionam de uma maneira específica para permitir que a empresa possa crescer de uma maneira saudável. O empresário no Brasil, normalmente, ele vai fazer alguma coisa que ele sabe fazer. Né? Então ele fala, eu vou ser patrão. Né? Então ele pega e fala, eu sei fazer isso, eu vou começar a fazer. E como ele sabe, aquele negócio dá certo. Começa 1 ano, 2 anos, porque ele é bom em fazer aquilo. Só que o negócio cresce, né? E aí começa a chegar aqueles pontos onde ele precisa fazer coisas que ele não sabe ou que ele não gosta. Normalmente cuidar de finanças, cuidar, ou se ele é um cara muito operacional, cuidar das vendas, ou se ele é um cara de vendas, ele vai ter que olhar para dentro. Então é aí que ele começa a se perder. E aí a nossa proposta é exatamente ajudar nesse processo de governança, né? Então, para empresário menor, a gente consegue fazer um trabalho de mentoria. Né? A gente faz um trabalho mais customizado de mentoria para ajustar essa parte de dedicação em termos de custos. Então, ele trabalha um pouquinho mais, mas a gente também consegue dar um suporte, uma mentoria com coaching, né? A gente acaba ajudando a colocar um rumo, né? Uma direção para dentro da empresa. Já as empresas maiores, sim, a gente pode dedicar um tempo maior, estar dentro da empresa. Né? Isso e às vezes é até necessário pelo próprio porte, né? E é bom, estar dentro da empresa sempre é bom, porque a gente consegue olhar muitas coisas que talvez de fora a gente não vai ficar na percepção do empresário. Mas de qualquer forma, fazer isso através das plataformas, essa tua mentoria e essa tua consultoria, isso que você já faz há tanto tempo, você está conseguindo? Sim, nós disponibilizamos uma ferramenta que a gente desenvolveu para fazer um diagnóstico. Hoje a gente pode fazer um diagnóstico 360 através de uma conversa. Né? É bem simplificado, que a gente vai, tem, não tem. Se tem, me explica um pouco mais. Né? Então ali a gente já consegue ter uma ideia de um diagnóstico e montar uma proposta de desenvolvimento. A gente procura alinhar dentro do objetivo, propósito, missão que a pessoa tem para a empresa, quais seriam as iniciativas estratégicas, o que seria mais importante para ele naquele momento, e a gente começa por ali. Né? E depois vamos aí ajustando a proposta para que ele vá arredondando todos os processos da empresa dele. Na prática pegar as maçãs que estão mais perto, quais são as oportunidades que estão mais perto, que eu consigo rentabilizar mais rápido o meu negócio e colocar ele numa linha de crescimento. E à medida que eu vou ganhando confiança, vou tendo retorno financeiro sobre isso, eu fico mais ousado para fazer alguns investimentos com um pouquinho mais de coragem. É o que aconteceu com esse cliente que a gente estava conversando hoje. A gente fez um trabalho com ele faz 2 anos, eles cresceram, eles dobraram de tamanho, né, no ano passado. Uau. E agora eles estão trabalhando, na verdade, na contingência, voltaram temporariamente àquela condição, mas está com todo o processo. A gente estava vendo exatamente esse processo de contingência para poder retomar assim, assim que a economia restabelecer. Né? Então essa é a linha que a gente acaba adotando com os nossos clientes aí, Priscila. Muito legal. Eu trouxe uma coisa que eu achei que tinha muito a ver com o que a gente faz, que é essa coisa do olhar humano e de desenvolver as pessoas, que é como é que eu vou inspirar confiança nos meus liderados, né? Ouvindo com o coração, ouvindo os sentimentos mudos, ou percebendo os medos não confessados e as queixas silenciosas, que é o trabalho que a gente faz quando a gente entra de fora para dentro numa consultoria, né? Mas nós não estamos lá, nós estamos temporariamente, mas nós não fazemos parte do staff dessa consultoria, e nós vamos ver aquilo que você entra na tua casa todo dia e você não está vendo mais o furo da parede. Você já se acostumou. Com aquilo. A visita chega, o olho dela vai direto para o furo, porque é a primeira vez que ela está entrando ali. Né? Exato. E eu também achei muito inspiracional. Tem uma história que diz que um rei, no século III a.C., pediu para um mestre preparar o seu filho príncipe para se tornar rei, para ele aprender a ouvir os sons da floresta. E foram várias vezes que ele foi e voltou da floresta, até que ele percebeu que ele tinha que ouvir o inaudível. O que é o inaudível? É ouvir o som das flores se abrindo, ouvir o barulho do sol aquecendo a terra e da grama bebendo o orvalho da manhã. Ó. Não Bonita. É inspirador? Inspirador. É porque eu achei que tinha tudo a ver com esse momento, Alexandre, da gente realmente ter olhos de ver e ouvidos de ouvir coisas que não estão sendo ditas nem mostradas. É o que está por trás, é o que está por baixo, é o que vai além. E está perfeito, Priscila, que a gente reclama tanto que a gente não tinha tempo, né, para a gente.
Não tínhamos tempo para nada, a gente não tinha tempo para nada. Para falar com um amigo, era só uma mensagem, muitas vezes um emoji. Não tinha tempo para nada. E agora a gente está tendo que revisitar o novo tempo. Vamos nos perceber, né? Nos perceber. Você sabe que outro dia eu vi um texto que achei muito bacana também, que vem daquele livro do Gabriel Garcia Marques, lá, Amor em Tempos de Cólera, né? E ele falando da experiência do navio, exatamente disso, o que ele fez para se manter saudável naquela vida do navio, que era um confinamento, né? E de aproveitar aqueles momentos. Então, um primeiro momento onde a gente fica estagnado, a gente falou do processo de mudança, né? Mas que ao longo do tempo ele foi adquirindo novos hábitos saudáveis, né? Para poder passar por aquele momento, adquirir novas habilidades, se autoconhecer, ouvir os sons da natureza, que é o que a gente está falando, né? Ouvir os sons de dentro, né? Se perceber, para então sair. Porque muitas vezes a gente tem uma voz que fala tanta coisa, mas a gente faz ouvidos de mercador, ouvidos moucos. Exato. E aquela vozinha está te falando, ela está te apontando, mas a gente perde a conexão com a gente mesmo e não ouve, só ouve o que vem de fora, né? Eu queria saber, eu acho que o papo está uma delícia, talvez a gente vá ter que repetir. Não tem problema, a gente aprofunda, vamos ver o que o pessoal de repente pode trazer para a gente até, falar, queria que vocês abordassem um pouco mais isso, aprofundar em alguma coisa. Eu não sei se tem pergunta aqui, porque quando eu vou conversando, que eu adoro bater papo, eu começo a não ler nada, porque senão eu perco o que você está falando. Né? Perde o link. Dá uma olhadinha aí se tem uma coisa para gente. A Mariângela Maglione colocou, boa tarde, Alexandre. Aqui. Coisas que pareciam tão distantes da nossa realidade que você trouxe na palestra Heavy 4.0? Isso, a indústria 4.0, da Revolução 4.0. Revolução, né? Que você fez no Colégio Notre Dame hoje, já se tornaram realidade. Olha só. Quer dizer, a Mariângela faz um trabalho fantástico num colégio que tem aqui na região de Campinas, né? Com os educandos lá, e a gente esteve dando uma palestra sobre a Revolução 4.0, eles têm um trabalho de profissionalizante ali. Bom ter você com a gente aqui, viu, Mariângela? E é isso mesmo, está se tornando realidade, as coisas chegaram mais rápido, né, do que a gente pensava. Ela fez assim um positivo, o Watch Brasil escreveu, criar novos e nossos caminhos. É o empoderamento de quem a gente é e do que a gente pode, né? Eu pergunto, eu não estou vendo. Eu estou vendo todo mundo acenando, estou vendo gente... a presença das consultorias junto aos seus clientes e parceiros é fundamental nesse momento de crise. O Wilson Gonçalves está dizendo aqui. Grande amigo também, Wilson. Bom ter você com a gente, Wilson, também. Conversamos hoje à tarde. Não só que agradecer as pessoas que estão aqui, o Júnior, eu já vi a Regina, e eu já vi tanta gente, a Thaísa, a Isa, um monte de gente me deu oi, o Lelê, não quero pular pessoas, Valéria, mas eu quero dizer que essa live vai ficar 24 horas no Stories, e depois a gente vai colocar no canal do YouTube, vou mandar para você, enfim, nós vamos disponibilizar esse bate-papo, que eu acho que foi muito mais um bate-papo e você trouxe uma clareza muito boa do processo de consultoria, que muitas vezes é distante de quem nunca fez uma contratação. A pessoa fala, consultoria não é para mim. Eu não e as sei pessoas têm medo, né, desse processo, às vezes. Tem medo do processo. Você sabe que é muito próximo. Ele é muito próximo do processo do coach, porque ele vai mexer com aquelas coisas que a gente, às vezes, não quer mexer, né? Então, existe esse processo também da mudança, né? Do novo, é uma coisa nova. O novo assusta. O novo assusta. Mas a gente pode sair para uma nova fase muito mais produtiva e muito melhor. Eu queria te fazer uma pergunta, Priscila, assim, desse trabalho que hoje você está fazendo com os profissionais que estão te procurando, assim, né? Quais são as grandes ferramentas que você está conseguindo, ou que eles têm reportado para você, que eles têm conseguido sair desse processo mais fortalecidos ou mais acompanhados aí para eu acho que as pessoas que já faziam, os que já eram meus, que já faziam esse processo de autodesenvolvimento, não é que eu estou puxando sardinha para mim, para qualquer pessoa que faz um processo de desenvolvimento com qualquer profissional. Perfeito. Ou consigo mesmo. Claro. Elas estão muito mais tranquilas, elas não se desesperaram, porque elas têm uma força interna muito maior, porque isso já vem sendo trabalhado, né? Exato. E as pessoas que estavam no zero, quer dizer, começaram agora,
elas também estão conseguindo visualizar coisas que elas não viam. Sabe aquela cebola do Outback, que você, sem querer fazer propaganda para o Outback, que você vai Aquele restaurante que tem uma cebola assim. Aquele restaurante da cebola, não vou falar o nome porque não tem Isso. merchan aqui, mas aqui que você vai descascando. Então as pessoas estão conseguindo, porque elas te procuram quando elas estão com vontade de fazer a coisa acontecer. A mudança é de dentro para fora. Mas eu não adianta vir. Então você me manda um funcionário que não quer estar comigo, eu vou dizer, você está gastando dinheiro à toa, porque ele não quer fazer o processo de autoconhecimento. Ele não quer fazer o processo de coaching. Não adianta. Você está proporcionando isso para ele, pago pela empresa, no horário de trabalho, mas ele não está aberto. Então não adianta, né? Não adianta. Então não tem troca. E eu sou muito honesta em dizer, essa cadeira está cara, e para café, o café é mais caro que eu conheço. Então vamos colocar outra pessoa na cadeira, outra pessoa que valorize, né, e que queira. Que queira realmente fazer. Eu tenho ficado muito feliz com as empresas que estão muito preocupadas com o home office, estão pedindo treinamentos online, que eu já estou terminando a formatação para entregar, mas não é treinamento de produto, não é treinamento de técnica, não é nada disso. Treinamento de autoconhecimento através das nossas ferramentas de diagnóstico. Então, é como se fosse o presencial, a gente dilui, né, 2 horas por dia e faz um online, mas o online ao vivo. Isso, eles interagem, eles estão com o seu laudo, eles tiram dúvidas, a gente põe vídeo para elucidar, tem exercício, várias dinâmicas, cada um na sua casa, tem uma super interação, e aí a pessoa sai muito mais fortalecida, que é muito bacana. Porque a minha empresa está dando mais um jeito de eu vender mais. Claro que isso é importante, todo mundo precisa vender, mas você não pode dar só meta de venda nessa hora. Então, não é? Às vezes você tem aquela equipe... Nem todo mundo está trabalhando com o delivery, nem todo mundo está trabalhando com o e-commerce. Tem gente que está investindo no colaborador. Eu estou achando isso fantástico, porque as pessoas estão olhando a empresa com outros olhos, merecidamente, né? Graças a Deus, né? Que a gente consiga ter um caminho mais... sustentável nessa linha também, né, ao longo do tempo aí. Está todo mundo, gente, nesse mar revolto, cada um tem um tipo de barco, mas a gente quer que todo mundo sobreviva, não é verdade? Então, esse olhar mais aberto, para mim, traz um aconchego muito confortante, realmente, de dizer, puxa, que bacana. Né? Não é só estou fazendo redução de carga horária, estou fazendo redução de salário, suspensão de contrato. Eu também estou preocupada com essas pessoas que estão em casa não porque elas querem, porque elas não podem sair. Exato. Eu recomendo, a gente fez, né? Eu fiz também, a gente tem a própria formação. E quem está assistindo, que ainda não teve oportunidade de fazer por um processo, a gente sabe que ainda tem muito preconceito, né, com esse processo, porque o mercado realmente foi muito pulverizado, mas tem profissionais muito sérios, muito competentes, como a Priscila, o nosso trabalho também, e outros profissionais que a gente conhece, que podem realmente descascar bem essa cebola, te ajudar bem a entender esse aspecto de como se posicionar, como utilizar todas as fortalezas que você tem para potencializar o seu resultado, A gente não pode fazer um trabalho voluntário nesse momento, porque nós precisamos também sobreviver. Claro, mas nós estamos equacionando de uma maneira que fique possível para as pessoas, né? Li, um beijo, Cléa, um beijo, estou vendo gente que eu não falei. Eu detesto pular as pessoas, mas eu sou péssima para falar e ler ao mesmo tempo. Ou eu faço uma coisa, ou faço outra. Não, mas é muito bom. E eu acho que vale a pena. Quem ainda não teve a oportunidade de passar por isso, conversa com a Priscila aí. Acho que vale a pena conhecer esse processo e pode agregar muito na vida, na carreira e para passar por esse momento aí, né? E, Alexandre, quem é meu seguidor e através do seu Instagram consegue te mandar um direct. Consegue mandar direct para pegar mim todos também. Os seus contatos, né? A gente também tem como fazer... A gente também tem feito cursos online também na parte de planejamento para negócios, né? Então, nessa dinâmica, então, a gente aprofunda um pouco mais alguns conceitos que são bastante utilizados na questão
de business, né, através do Canvas, mas trazendo conceitos mais aprofundados de identificação das necessidades do cliente, de arredondar sua proposta de valor, a oferta de valor, para que ela fique mais consistente. E nesses encontros os empresários acabam tendo um monte de insights que a gente, priorizando dentro da estratégia, consegue levar o negócio aí, captar bons resultados muito rapidamente, né? Então, esse fica também um pouco da Eu nossa, acho que é bacana, porque trabalho. quem não tem familiaridade com a ferramenta, é difícil você fazer um trabalho autodidata, né? Pegar uma ferramenta e falar, eu vou começar a usar, uma pessoa que nunca usou. Se você E nós fizemos um trabalho de simplificação disso, né? Porque o que a gente observa é que as formações nessa área, elas vinham muito dos MBAs, né? E MBA quem faz é executivo, né, para poder compreender melhor o ambiente de negócio que tá, e potencializar seus resultados. E o empresário muitas vezes não vai buscar esses recursos, né, porque ele já está com o negócio dele estabelecido, já está lá 10, 15 anos funcionando, e fala, o que eu vou aprender aí, né? Então a gente consegue ao mesmo tempo passar por dentro do negócio que ele tem, trazer os conceitos importantes da estratégia, de marketing e de crescimento e aplicar ao mesmo tempo dentro do negócio dele, fazer uma reflexão, aumentar o nível de consciência, né, que é o que a gente fala, e ele implementar então as ações que vão materializa, né? Você traz da teoria e o cara Isso. sai com o planejamento estratégico definido, sai E com as super primeiras prático, ações. né? Isso. Prático, alcançável, dinâmico, e ele consegue colocar em prática muito rápido essas coisas. Que bom. Alexandre, foi super gostoso ter você aqui. Foi bom mesmo, eu acho que muito foi bom. muito clareador, realmente, porque tem coisas que a gente não sabe, né? Quando a gente lida com pessoas, a gente não entende muito de processos, mas acontece que processos e pessoas andam paralelo. Tem que andar não junto. dá para fazer só um e outro. Você quer deixar um recado final? Ou eu acho que é isso. Você quer voltar? Porque você vai ter que voltar. Estou à disposição, a gente pode fazer do outro lado também. O que eu acho que a gente tem que ver é o seguinte, que eu escrevi no começo aqui. As pessoas que entenderam melhor o seu processo de mudança e passaram mais rápido por aquela etapa da aceitação, elas estão começando a construir uma curva rápida de retomada. Então, acho que cada um tem que olhar para si, olhar em que momento eu estou. Né? Eu ainda estou no momento de perguntar o que aconteceu. Que eu estou tirando de cada pedaço dessa curva da mudança? Acelera o seu processo. Maravilha. Que nós vamos sair com uma nova vida, uma nova realidade, tenho certeza que vamos sair muito melhores disso. Mais fortes, com certeza. Muito obrigada, adorei. Obrigado, Priscila. Foi um prazer estar com você aqui. Vamos combinar outras, com certeza. Vamos sim. Pessoal, um beijo para todo mundo, boa noite. E, Alexandre, depois eu compartilho com você para a gente colocar você na sua live, você no seu stories e eu no meu. Perfeito. Você me ensina que aquele negócio não deu certo, que você me explicou, eu não consegui. Depois você me explica. A gente faz uma aula online. Uma aula online, perfeito. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite, até mais. Boa noite.